No mundo agitado e acelerado de hoje, muitas pessoas têm apenas uma fé superficial em Deus. Esses são os chamados cristãos mornos, pessoas que não estão totalmente comprometidas com sua fé. Eles afirmam ser seguidores de Jesus Cristo, mas não seguem seus ensinamentos. Um cristão morno é alguém que mostra interesse e compromisso com a fé por apenas um curto período de tempo. Esse tipo de cristão pode aceitar uma profissão de fé, frequentar os cultos da igreja e até mesmo se envolver em certas atividades da igreja, mas para ele isso é apenas uma prática superficial, desprovida de compromisso e devoção genuínos. O cristão morno muitas vezes limita sua fé a manifestações externas de religiosidade, como frequentar os cultos da igreja ou seguir certas regras morais. No entanto, ele não se dedica ao desenvolvimento espiritual, não dedica tempo à oração, à leitura da Bíblia Sagrada ou à prática do amor ao próximo no dia a dia. A sua fé é momentânea, superficial e não penetra no fundo do coração. Na verdade, o cristão morno negligencia o aspecto mais importante da vida cristã, o relacionamento com Deus. A verdadeira vida pela fé requer contato constante com Deus, voltando-se para Ele em oração, ouvindo seus ensinamentos nas Sagradas Escrituras e submetendo-se à sua vontade. O cristão morno perde a oportunidade de experimentar a plenitude do amor e da orientação de Deus porque desiste desse relacionamento. No livro do Apocalipse lemos: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Que você seja frio ou quente. Portanto, porque és morno e nem quente nem frio, vou vomitar-te da minha boca. Porque dizes, sou rico e enriqueci e não preciso de nada, e não sabes que és miserável e pobre, cego e nu." Essas palavras são duras, mas visam conscientizar os cristãos mornos de que sua indiferença e superficialidade na fé é um insulto a Deus. Jesus quer que seus seguidores sejam fervorosos em amor e devoção a Ele, buscando constantemente sua vontade e seguindo seu exemplo. O cristão morno, entretanto, não tem zelo pela fé, mas é indiferente e desprovido de compromisso genuíno. Na seção seguinte do vídeo, veremos 5 sinais de um cristão morno a serem observados. Os sinais apresentados pretendem recordar-nos que a verdadeira fé não é apenas uma questão de práticas religiosas superficiais, mas sobretudo uma relação pessoal e autêntica com Deus. Número 1. Tratando a oração como um dever. O primeiro sinal de um cristão morno que muitas vezes aparece é que a oração é apenas um dever. Esse cristão pode estar inclinado a orar apenas em determinados momentos, como durante os cultos na igreja ou antes das refeições. No entanto, quando se trata de oração pessoal, muitas vezes torna-se uma mera formalidade para cumprir algum dever religioso. Para o cristão morno, a oração se torna uma atividade rotineira e superficial que ele realiza sem um compromisso genuíno e um relacionamento profundo com Deus. Isso pode ser devido à falta de compreensão do poder e importância da oração como forma de comunicação com o Divino Criador e subestimando seu impacto em nossa vida espiritual. Um verdadeiro seguidor de Jesus entende que a oração é um privilégio e uma oportunidade de entrar em um relacionamento íntimo com Deus. Ele a trata como uma ferramenta importante para expressar seus pensamentos, sentimentos e necessidades diante de Deus, bem como para ouvir sua voz e vontade. Ele não se limita a orações na igreja ou cerimônias públicas, mas pratica constantemente a oração em sua vida diária. Um cristão genuíno entende que a oração é a base do crescimento espiritual e da intimidade com Deus. Ele não trata isso como um dever único, mas como uma conversa constante e cooperação com Deus. Ele busca o silêncio e o tempo para a oração, colocando Deus em primeiro lugar em sua vida e confiando nele plenamente. Número 2. Professando fé em Deus somente em tempos de dificuldade e necessidade. Este tipo de cristão só pode recorrer a Deus em momentos difíceis da vida, quando se depara com um problema, doença ou outra situação perturbadora. Nessas ocasiões, ele se volta para Deus em busca de ajuda e apoio, mas quando esses problemas são resolvidos, seu compromisso com a fé também desaparece. O cristão morno está disposto a praticar sua fé apenas quando precisa dela,
mas não se envolve profundamente nela nem procura desenvolver um relacionamento genuíno com Deus em outros aspectos de sua vida. Ele não entende que a verdadeira fé em Deus não deve se limitar apenas a necessidades e dificuldades temporárias, mas deve cobrir todas as esferas de nossa existência. Um verdadeiro cristão entende que a fé em Deus não é apenas uma fuga dos problemas, mas também um modo de vida diário. Independente das circunstâncias, ele pratica sua fé e permanece fiel a Deus, não só nos momentos difíceis, mas também naqueles despreocupados e alegres. Ele está ciente de que Deus está com ele em todos os momentos e deseja que seu relacionamento com ele seja constante e duradouro. Número 3. Colocando fé em si mesmo, não em Deus. Esse tipo de pessoa pode estar disposto a confiar apenas em sua própria sabedoria, habilidades e recursos, em vez de confiar no poder e na orientação de Deus. Sua confiança está centrada em suas próprias habilidades, planos e realizações, e não na providência e orientação divinas. O cristão morno pensa que pode lidar com os desafios da vida por conta própria e ter sucesso sem depender de Deus. Essa atitude leva ao orgulho espiritual e à autossatisfação, que podem distanciá-lo da união genuína com Deus e seu projeto para ele. Um cristão comprometido entende que a verdadeira força e sabedoria vem de Deus. Ele coloca sua fé em Jesus Cristo, percebendo que sem ele não pode conseguir nada que vale a pena. Independentemente de suas habilidades e realizações, ele é humilde e consciente de que Deus é a causa de todas as coisas boas em sua vida. O verdadeiro cristão coloca sua confiança e esperança em Deus, sejam quais forem as circunstâncias. Ele busca sua vontade e orientação em todas as áreas da vida, não apenas naquelas que parecem exigir intervenção divina. Número 4. Viver no pecado e não se comprometer a combatê-lo. Esse tipo de cristão pode estar inclinado a tolerar um estilo de vida pecaminoso e ignorar os mandamentos de Deus. Ele pode não ter determinação e disposição para mudar seus maus hábitos e fazer esforços para lutar contra as tentações do pecado. Um cristão morno pode estar se enganando acreditando que certos comportamentos pecaminosos são aceitáveis ou têm pouca relevância para seu relacionamento com Deus. Ele pode subestimar a gravidade do pecado e não perceber que o pecado o separa de Deus e destrói seu vínculo espiritual. Uma pessoa profundamente devotada a Deus percebe que o pecado é um obstáculo no relacionamento com Deus e afeta negativamente a vida espiritual. Ele não aceita o pecado como parte de sua vida, mas busca a santidade e a pureza por meio da conversão, confissão, penitência e luta espiritual contra a tentação. O verdadeiro cristão se engaja na luta contra o pecado, percebendo que é um caminho contínuo e difícil. Com a ajuda do Espírito Santo, ele tenta evitar situações pecaminosas, desenvolver virtudes e fortalecer sua vontade de obedecer aos mandamentos de Deus. Ele não subestima suas inclinações pecaminosas, mas busca a força e o poder de Deus para vencê-las. Número 5. Um compromisso maior de cuidar da vida presente, não da vida eterna. Esse tipo de cristão pode se concentrar principalmente em interesses mundanos, ambições e prazeres terrenos, em vez de enfatizar valores espirituais e eternos. Suas prioridades estão voltadas para a realização de desejos imediatos, sucesso material ou satisfação com a vida aqui e agora. Um cristão morno pode se envolver em atividades destinadas a adquirir riqueza, reconhecimento social ou os prazeres de um estilo de vida mundano, sem levar em consideração a eternidade e os aspectos espirituais da existência. Seu coração está ocupado com as coisas do mundo e negligencia o desenvolvimento espiritual. O cristão genuíno entende que a vida mortal é curta e transitória, enquanto a vida eterna tem um significado eterno. Ele direciona seus pensamentos, ações e aspirações para as coisas celestiais, colocando os valores espirituais e a salvação da alma em primeiro lugar. Ele entende que o mais importante é ganhar a vida eterna em Cristo, e que as preocupações temporais devem estar subordinadas a esse objetivo maior. Em conclusão, não podemos permanecer mornos em nossa fé e relacionamento com Deus.
Devemos nos esforçar para aprofundar nosso relacionamento com Cristo, desenvolver virtudes espirituais e entregar todo o nosso coração a Ele. A verdadeira fé requer compromisso, determinação e conversão duradoura. Por isso, encorajamos todo aquele que deseja ser um verdadeiro discípulo de Cristo a compreender e praticar mais profundamente os valores e atitudes que caracterizam o cristão autêntico. Deixe nossa fé refletir nosso compromisso com Deus, não apenas em determinados momentos, mas ao longo de nossas vidas. Deixe que nossas ações, palavras e pensamentos testemunhem nosso amor por Deus. Lembremo-nos de que nossa fé tem o poder de transformar nossas vidas e abrir o caminho para a salvação eterna. Não sejamos cristãos mornos, superficiais e inconsistentes. Esforcemo-nos pela autenticidade e união profunda com Deus, para que possamos nos tornar verdadeiras testemunhas do seu amor no mundo.